Boa noite, meus amores. Espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo certo com vocês, tá certo? Tô morrendo de saudade das nossas resenhas de sexta-feira, do nosso sextou, né? Mas os nossos sextou agora tem que ser em casa, porque a gente tem que respeitar a quarentena, tem que respeitar as pessoas que a gente ama, para que eles não se contaminem, se a gente, né, for mero transmissor. Então, tomar todos os cuidados. Espero que estejam se cuidando, cuidando dos seus, usando máscara, lavando bem as mãos, usando álcool em gel, e só saindo se necessário, tá certo? Eu soube que a situação em Maracanã está meio tensa também, então espero que realmente vocês estejam se cuidando, tá bom? Aqui a gente está totalmente isolado, só sai mesmo para mercantil e farmácia quando é necessário. E farmácia a gente vai comprar, tipo, remédios para gripe. E vitamina C. Então, tomara que estejam todos bem e que isso comece, aliás, e que isso acabe logo, tá bom? Galera, segundo informações da minha assessora para assuntos de aula, Andressa, a gente parou, acho que fica tão ruim assim a imagem, na aula passada, eu fiquei devendo quase 3 slides para vocês, 2 slides, né? Deixa eu só rememorar o que a gente falou na aula passada, e tá lá no nosso, eu consegui salvar lá no nosso canal no YouTube, porque a Tia Rica, a gente tem um canal no YouTube, né? Eu consegui salvar lá no nosso canal do YouTube as aulas, então acho que vocês vão ter acesso tranquilamente. E a de hoje também eu vou salvar, tá? Eu vou dar aquele intervalinho, mais ou menos umas 8 horas, 8h10, para vocês comerem alguma coisa, quem não tiver comido ainda, e uma água, banheiro, enfim, tá? E aí a gente continua depois e vai até mais ou menos às 9, tá ok? Ou até, né, vocês me aguentarem. Espero que aguentem bastante. Galera, na aula passada, a gente encerrou falando das antinomias, tá? Não chega a ser uma escola hermenêutica, tá certo? Agora a gente está falando dos problemas mais pontuais e mais atuais relacionados com a interpretação jurídica. Eu não preciso lembrar vocês de que a interpretação ela é extremamente importante, principalmente diante de todos os quadros que a gente vem enfrentando na atualidade, né? E isso tem muito a ver com o que o direito nos dá. O direito, ele tem por excelência de ser completamente, aliás, de ser completo, ou seja, que você não precisa gastar muito tempo fazendo interpretações ou intelecções sobre determinados assuntos, quando ele já te dá uma resposta precisa. Acontece que, né, a gente já viu, em determinados momentos isso não é 100% possível, porque tem situações realmente novas, alguma coisa que trate, por exemplo, de tecnologia ou de um novo tratamento de saúde, sempre vai demandar da gente e do judiciário uma postura um pouco mais flexível, no sentido de buscar soluções, talvez, em outros ordenamentos, como o direito comparado, ou de classificar aquela circunstância de acordo com uma analogia ou com um costume praticado em outra civilização, tá certo? Então, a ideia da antinomia, a ideia das lacunas, é essa de que você não pode deixar que aquela pessoa, ou seja, que aquele caso, que aquela circunstância jurídica fique sem resposta. A gente tem que dar uma resposta para todo e qualquer caso que nos apresente. Acho que eu falei para vocês, né? Quando eu comecei a advogar, eu morria de medo de não saber dar uma resposta para um cliente. Eu ficava sempre naquela, meu Deus, será que eu vou saber responder? Será que o que ele vai me perguntar eu vou saber responder? Porque a gente meio que cria a ilusão de que a gente tem que saber de tudo. Galera, isso é uma ilusão, isso é utopia, tá? É muito legal não saber de absolutamente nada. É muito legal não cair no senso comum e estudar, se preparar, pesquisar. E, assim, das atividades do mundo jurídico, talvez a que eu mais gosto, talvez por isso eu seja professora, é essa da pesquisa. É essa de sempre buscar um conhecimento novo, é sempre buscar uma situação nova, sempre trazer para vocês o máximo que eu puder daquele conhecimento agregado, para também a gente não estar só lendo doutrina, lendo artigo e falando coisas que já estão ali escritas, entendeu? É sempre bom a gente trazer uma atualidade, trazer uma coisa diferente, jogar no nosso cotidiano aquela circunstância que está acontecendo. Então, assim, essa é muito a minha ideia. E essa disciplina é perfeita para isso, gente, porque o que eu posso fazer de prospecção com essa disciplina, vocês não têm ideia. É tipo um banquete para uma pessoa que está esfomeada. É essa disciplina para quem, como eu, gosta da pesquisa, gosta de estudar, gosta de sempre saber mais.
E essa troca com vocês, né? Eu sinto muita falta da nossa sala de aula, porque, querendo ou não, a gente tem aquele contato mais próximo, embora o computador e a tecnologia, graças a Deus, existam para nos aproximar também, mas é a ideia de que a gente está olhando no olho, de que a gente está tendo aquela troca, de que vocês estão eu estou vendo no rosto de vocês como é que a coisa está acontecendo, como é que a situação está se desenvolvendo, como é que a aula está se desenvolvendo. Então, assim, aqui por trás a gente fica um pouco, né, nessa, meu Deus, será que está agradando, se não está, se eu estou conseguindo passar o conteúdo direitinho e tal. Mas isso é normal e é bom, porque aí a gente tenta sempre melhorar. E é essa a ideia da interpretação. O direito, ele quer que você tenha uma resposta, independentemente se aquela resposta é certa ou errada, se ela é verdadeira ou falsa, a gente não tem como saber, como prever. E, infelizmente, tem circunstâncias e situações que a gente nunca vai saber. Vide os casos inúmeros que a gente tem sem solução, infelizmente, né? Tem também outros que a gente resolve, mas não resolve. Por exemplo, a pessoa vai ter que pagar 10 mil reais, mas ela não tem 10 mil reais, ela não tem nenhum bem no nome dela, ela não tem nada que possa ajudar para que aquele dinheiro seja pago. Ganhou, mas não levou, né? Aquela história. Então, assim, é também um caso sem solução, é também uma situação complicada para o direito, mas a resposta foi dada. A pessoa tem direito, a pessoa não tem direito. Houve a condenação. Então, a resposta, ela aconteceu, que é aquela intelecção que a gente tem que fazer da dicotomia do direito, né? Eu dei o caso e eu dei a resposta. A solução jurídica aconteceu. E aí as antinomias, elas brigam com essa ideia, né, de não deixar nada sem resposta e de que está tudo na lei, independentemente de estar ou não, fisicamente falando, materialmente falando. Às vezes não está. Às vezes está na jurisprudência, que porventura você pesquisando a ideia, a importância da pesquisa, você encontrou. Às vezes está numa conversa informal com algum colega e de repente ele te deu ali uma solução, clareou sua mente para alguma resposta. Eu lembro quando eu ia fazer seleção para os escritórios, que a gente ficava ali naquela resenha de início, tentando um acalmar o outro e tal, aquela, né? E aí sempre surgia alguma ideia bacana, sempre surgia alguma coisa interessante, para quem sabe captar, né? Também tem que ter essa ideia da captação, né? Daquela história. E aí o que acontece? Nas antinomias, a gente tem os critérios de solução para resolver aquele determinado problema, que seria o quê? O critério hierárquico, o cronológico e de especialidade. Gente, eu estou na final da aula 7, tá? Eu não mandei para vocês não, mas já está disponível lá no portal. E eu descobri que tem que mandar o slide 1 hora antes, pelo menos. Eu mando meia hora antes, aí não dá, né, galera? Mas vai dar certo, viu? A partir da aula que vem eu vou mandar bem antes. Certo? Bom, e aí eu tenho os 3 critérios que meio que não deixam escapar da norma, da normatividade, ou seja, do positivismo, a ideia da resposta da lei, tá certo? No caso, por exemplo, de haver uma antinomia, ou seja, um conflito, né? Um problema ali que tem 2 soluções, ou que pede 2 soluções, ou onde cabem 2 soluções, e você tem que resolver, meio que dar o voto de Minerva, né? Resolver da melhor forma. Então, o primeiro critério, e o mais importante, é o da hierarquia. Como assim hierarquia, Morgana? Hierarquia das normas, gente. Pirâmide de Kelsen, né? Quem é que é mais importante? No direito brasileiro, a Constituição. A gente vai ver em outras culturas, né? Não com maior vagar, gente. A gente vai só falar e citar. Tem outras culturas que consideram a jurisprudência mais importante do que a própria Constituição. Por quê? Pelo conjunto normativo deles e pela expertise do direito dessas civilizações. Isso invalida a nossa invalida deles? Claro que não. É um sistema civil law e o outro sistema common law. Não tem discussão. Eles vão agir e vão atuar daquela mesma forma. Nós, advogados e futuros advogados, conseguimos atuar em vários polos do direito, mundo afora, se a gente quiser. Claro, a gente tem que fazer a prova da OAB de lá, né, dos determinados critérios, mas a gente conseguiria, o ideal, ir por algum escritório daqui. Mas a gente conseguiria, era só estudar o direito de lá. Aí qual é o problema? Tem que, de fato, quase que fazer uma outra faculdade. Se for um sistema common law. Se for um sistema civil law, um pouquinho mais fácil, porque tem algumas regras que se repetem, né?
E aí, para resolver esse problema, né? Essa antinomia, ou seja, foi mal, galera. Falta a palavra. A dicotomia do direito, a gente primeiro procura na hierarquia das normas. Quem é maior? Ou seja, qual é a norma mais forte? No caso, entre a Constituição e uma lei ordinária. Constituição, entre uma lei ordinária e uma lei delegada, uma lei complementar, uma lei ordinária, lei complementar. A gente vai observar a piramidezinha, como é que ela funciona, e mostrar para vocês, olha, funciona X, Y e Z, essa é a mais forte, essa é a mais fraca. Mas a gente sabe que qualquer uma, em comparação com a Constituição, vai perder. Ou com algum tratado internacional que tenha força de lei, né? Ou seja, que tenha sido trazido ao ordenamento jurídico brasileiro, certo? Por força de emenda constitucional. Eita, que tá difícil hoje, hein? Sim, galera. Aí a gente tem também o critério cronológico, que aí é a ideia de duas normas que coexistem, mas uma é mais antiga e a outra é mais moderna. Normalmente, a gente vai utilizar a mais moderna, tá? Se elas forem, obviamente, né, de mesma hierarquia. Eu vou, tipo, duas leis ordinárias. Eu vou utilizar a mais moderna. Porém, a gente tem um critério ou talvez uma diferenciação para isso aqui, para o critério cronológico, que é a reformatio impejus, que é quando você não pode reformar a lei, que é quando você reforma a lei e ela prejudica o réu. Se ela prejudicar, ou seja, você tem uma lei nova, versando sobre a mesma matéria, mas a lei nova é pior para o réu. Se ela for pior para o réu, eu vou aplicar para ele, até o trânsito em julgado do processo dele, a lei antiga. A lei de onde o processo dele estava tramitando, porque ela é melhor para ele. Se a lei nova for melhor, tudo certo. Mas se a lei nova for, por exemplo, um crime de furto, que na lei antiga seria a condenação, sei lá, gente, eu não sei, tá? Penal, mas digamos que fossem 2 anos de condenação, aí veio uma lei nova e aumentou para 4 anos. Para ele, especialmente para ele, nesse caso concreto, a lei que vai funcionar vai ser a lei que era só de 2 anos. E ele vai ser julgado com base nessa lei. Por quê? Porque eu não posso trazer uma lei nova que prejudique o réu, tá certo? E com relação ao critério de especialidade, aí também a gente vai utilizar a que for mais específica. A gente tem que funilar, até chegar no momento em que a lei que vai ser utilizada vai ser aquela que se enquadra direitinho naquela circunstância. São todas? Não, galera. Tem muita lei que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, utilizando outro exemplo do crime, né? Do criminal, eu devia estudar direito penal. Meus exemplos são todos direito penal. Sei não. Por exemplo, foi criado o crime de feminicídio, né? Ou a lei Maria da Penha. Para caso de violência doméstica, eu não vou aplicar o Código Penal e vou aplicar a lei Maria da Penha, porque ela é mais específica para aquela circunstância específica. Aquela situação se enquadra na Maria da Penha e não apenas no Código Penal. Posso utilizar o Código Penal? Claro que posso, gente, mas o melhor, o mais específico é utilizar a lei Maria da Penha. Morgana, e esses 3 critérios, eles se anulam? Esses 3 critérios, eles não funcionam? Na verdade, galera, os 3 critérios, eles podem ser utilizados, inclusive, em conjunto, tá? Não tem nenhum problema. O mais fácil é o hierárquico, porque rapidamente a gente identifica uma lei que é maior do que de outra que é menor. Eu não estou dizendo maior ou menor em grau de importância ou de objetividade. Eu estou falando só no sentido de que eu tenho uma hierarquia normativa que precisa ser obedecida em razão da segurança jurídica, certo? Não estou dizendo que uma é melhor ou pior do que a outra, não. Estou apenas dizendo que existe uma hierarquia, existe uma pirâmide de hierarquia que faz com que determinada lei seja hierarquicamente superior a outra lei, ou hierarquicamente inferior, tá certo? Assim como eu tenho as leis que são de mesma hierarquia, que uma é mais velha do que a outra, e que eu tenho também aquela que se enquadra melhor naquele caso concreto do que outra, na mesma situação, mas uma se enquadra melhor pelo critério da especificidade, tá certo? Então, assim, não é que eu não posso utilizar os 3 juntos, pode,
E não é que eu precise escolher. Na verdade, a gente acaba sempre indo primeiro para a hierarquia, depois cronológica, é quase uma ordem de gradação. Primeiro hierarquia, depois cronologia, depois especialidade. E às vezes a gente escolhe a especialidade primeiro. E tá tudo certo, tá bom? Não tem porquê se preocupar com isso, beleza? Menina, deixa eu ver se meu celular... Ai, tá no silencioso. Desculpa, galera, fui conferir se o celular tava no silencioso. Sim, porque, né, a gente tem que obedecer a norma da sala de aula, né? Só não tô com a minha garrafinha que eu perdi. Eu sei onde está. Efeitos da quarentena. Bom, para resolver a antinomia, eu vou fazer a ponderação, que é essa escolha, galera. Essa... Como é que eu vou chamar? Essa intelecção interpretativa de saber o que é melhor para o meu cliente, no caso, ou atuando como judiciário, o que é melhor para resolver aquela situação concreta, tá certo? Então, eu vou usar da ponderação, que é ponderar. Gente, para mim, o juiz que exerce com parcimônia o ofício dele é aquele juiz que sabe agir com ponderação e com subsunção. Ele tanto sabe escolher o que é melhor para resolver aquele caso concreto, como ele sabe, dentre aquelas opções que são todas muito boas, fazer essa ponderação, ou seja, fazer essa escolha equilibrada, para dar uma solução que seja mais viável, que seja mais facilmente cumprida, tá certo? E aí... Sim, pois é. Então, é essa ideia do equilíbrio daquela decisão, de saber utilizar a melhor norma que se enquadre melhor naquele caso concreto. E assim, gente, a gente pode ajudar, tá? Advogados, eles têm também esta missão, esta árdua missão, de procurar sempre o que é melhor para o seu cliente. Aí, nessa busca pelo que é melhor para o cliente, a gente acaba mostrando ao juiz, de N formas diferentes, que aplicar determinada norma em detrimento de outra é muito melhor para o processo, né, do que necessariamente para o nosso cliente, tá certo? É também um exercício de ponderação, é também um exercício de equilíbrio, é saber mostrar para o juiz, olha, excelência, encontrei essa norma, encontrei essa jurisprudência, se eu fizer dessa forma X, o caso talvez se solucione de uma forma melhor, mais equilibrada, né? É também um exercício nosso, galera, a gente não pode se furtar disso, não. Começar a lembrar da água, senão quando chega 9 horas eu tô sem voz de novo, né? Normal. E aí, por fim, a gente tem meio que 3 etapas para fazer essa ponderação, certo? Como se fosse essa solução dessa antinomia, né? A identificação das normas pertinentes. Aí, galera, é um exercício muito massa. Por quê? É igual chegar ao teu cliente no escritório e ele te contar a história dele e você ficar, né, olhando para a cara dele e pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema desse cara? Ou dessa pessoa, né? E aí você começa a pensar, fazer a maquininha, né, no cérebro funcionar, qual é a norma que você vai aplicar, quais são as jurisprudências que você vai pesquisar, qual a palavra-chave que você vai utilizar, será se existe algum tratado internacional quanto a isso, vou olhar na doutrina X, vou olhar na doutrina Y. É sempre bom vocês terem um autor do coração, digamos assim. Para o direito penal, eu gosto do Capês, eu gosto do... Deu ruim, galera. Não sei muitas doutrinas de penal. Errei agora. Vou ter que falar de civil. De civil eu gosto do Tércio Sampaio. Eu gosto do Pamplona Filho. Enfim, né? Tem Humberto Teodoro, zilhões de doutrinas. E aí você se apega com aquela doutrina. Por quê? É só para você ter onde se guiar, entendeu? Ter tipo assim, um mentor, uma pessoa que vai, igual o professor, uma pessoa que vai meio que te guiar naquele caminho, só que você tá sozinho com o seu cliente. Você não tem como ligar na frente do seu cliente para o seu professor, ou para aquele doutrinador específico, doutor fulano, me ajude aqui. Não tem como, galera. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai ter aquela doutrina do coração. E aí, a doutrina do coração vai te guiar com relação àquele caso. Morgana, mas e se for um caso assim que a gente nunca viu, que seja uma novidade? Aí você vai pelas beiradas. Você procura tudo que tenha relação com aquele caso, indiretamente falando. Você não vai encontrar nada diretamente focado, mas você vai encontrar indiretamente. Você vai encontrar um princípio que você acha que se encaixa,
Lembra da importância dos princípios sempre, tá? Sempre põe princípio na tua petição. Sempre, tá? Eles vão te salvar lá na frente. Diquinhas. Ui! Diquinhas de tia Morgana, certo? Peraí, galera. Deixa eu voltar aqui. Eu saí do slide sem querer. Sim. Cadê? Deixa eu passar isso aqui. Bom, a seleção, aí você faz a identificação das normas, que vão te ajudar, que você vai ler lá na doutrina, e aí ele vai te dar meio que um norte de qual lei você poderia utilizar, tá certo? Aí depois você faz a seleção dos fatos relevantes. Gente, isso aqui ajuda o juiz lá na audiência de instrução. Como assim, Morgana? Você vai pontuar para o juiz, na sua petição inicial, na sua contestação, o que são as coisas que você quer provar. Ou seja, qual é a sua matéria de prova? Eu quero provar isso assim, eu quero provar isso assado. Eu quero usar testemunha, eu quero usar uma perícia, eu quero usar uma testemunha, um documento X, Y, Z, que vai me ajudar a resolver. Então, você vai pontuar quais são os fatos que são importantes para resolver aquele caso concreto, tá certo? Depois você vai fazer uma atribuição dos pesos, ou seja, você vai destacar o que é mais relevante. Qual é o fato mais relevante? Porque dentro dos fatos relevantes eu tenho aquele X da questão, e eu tenho como se fossem os objetivos específicos, sabe? Eu vou buscar o meu problema e eu vou buscar os objetivos que resolvem o meu problema. As possíveis hipóteses, as possíveis respostas, tudo dentro dessas etapas aqui. Primeiro, eu identifico as normas que vão me ajudar a resolver. Depois, eu procuro quais são os fatos que são mais relevantes, que vão me ajudar a resolver o caso e que vão guiar o juiz na produção da prova oral, na audiência de instrução. Depois, eu faço a atribuição dos pesos, ou seja, eu dou a cada prova, a cada argumento, a cada lei, a cada normativo, jurisprudência que eu encontrar, o peso que ela possui. Morgana, muito difícil. Como é que eu vou saber qual é o peso que possui? Lendo o caso. Quando você definir os fatos relevantes, você vai saber o que importa ser discutido e o que não precisa ser discutido e o que não vai ser discutido. Porque tem isso também. Para quê? Para que você já faça uma petição inicial, uma contestação, voltada para discutir o que te interessa. A pessoa matou, beleza. Ela confessou? Não, ela não confessou. Acharam a arma do crime? Não, não acharam. Então, eu já tenho aí 2 argumentos, né? Eu tenho uma informação de que ele não confessou e não foi achada a arma do crime. E aí? A partir daí, você, como intérprete do direito, vai resolver o que é melhor para o caso concreto. O que é melhor? É melhor eu apresentar a arma do crime ou é melhor eu manter a hipótese ou o fato de que ele não tem culpa porque ele não confessou e também porque a arma do crime não foi encontrada. Aí você vai ter que fazer esse preparo e lá na frente o juiz também vai se fazer essas mesmas perguntas. Por que não tem arma do crime? O que aconteceu? E aí ele vai buscar dentro do processo e fora dele, obviamente, os elementos para fazer o julgamento, né? E aí a gente vai tentar um julgamento óbvio favorável ao nosso cliente, né? Mantendo a ética e a moral, tá, galera? Se for alguma coisa que você saiba que vai te demandar uma discussão ética interna, uma discussão moral interna, não vale a pena. Nada que tire sua paz vale a pena. Então, se você achar que não dá, dê para um colega, converse com alguém, né? Não insiste num processo que você sabe que vai te tirar da tua moral ou da tua ética, tá? Não vale a pena. De verdade, não vale a pena, certo? E, por fim, eu tenho as maravilhosas e abençoadas cláusulas gerais. São quase princípios gerais, que dizem o quê? Elas nos dão meio que um norte mais abrangente, maior, mais adequado ao que a gente quer do nosso processo. Como assim? São comandos normativos, no sentido de, eu falo aqui lá no finalzinho, ó. Eu falo alto, né, galera? Foi mal. Vou diminuir aqui o tom. O artigo 5º, né, o inciso 54 da Constituição estabelece o devido processo legal. Limpo e seco.
seja dado o devido processo legal. Ah, muito bem. E o que é o devido processo legal? Ah, você estuda processo, né? Para você saber o que é o devido processo legal. É tipo isso, galera. É uma cláusula geral, genérica, que te dá zilhões de possibilidades. Ah, o que é o devido processo legal? Vai ler lá na doutrina, você vai encontrar inúmeras pessoas falando inúmeras coisas diferentes sobre o devido processo legal. Tá errado? Não tá. Ele tá só falando. Vai, cadê? Onde que eu parei? Essa é a 8. Tá errado? Não tá. Tá só falando e dando a você possibilidades argumentativas. Para mim, o devido processo legal é o quê? Ah, para mim é que as partes saiam satisfeitas. Deu ruim, Morgana. Deu ruim, porque não é fácil que todo mundo saia satisfeito. Tá, então para mim é que o meu cliente saia satisfeito. Melhorou um bocadinho. Por quê? Porque o cliente sai satisfeito, mesmo que você perca o processo, significa que você trabalhou muito bem. E que mesmo você perdendo o processo, ele sabe que a culpa não foi sua, de que você fez o seu trabalho. Então, para mim, devido ao processo legal, é ir até o final e o cliente ficar satisfeito. Mas é muito mais do que isso, tá, galera? Muito mais. E não é para mim, Morgana, não. É para mim, em geral. Para mim, Morgana, devido ao processo legal, deveria dar às partes, né, a satisfação dos seus pedidos. Mas de forma que fosse feito todo esse comando normativo, toda essa operacionalização do direito, de forma a chegar nesse resultado, né? Que fosse um resultado que a gente soubesse a verdade, ou seja, cumprisse a função que é devolver a paz social. A gente sabe que tem inúmeras circunstâncias em que isso não é possível, e eu já falei algumas em sala, né? Eu não consigo ter paz sem saber quem matou Isabela Nardoni, por exemplo, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que lutar até o fim para conseguir aquele resultado, independentemente de saber se ele vai ser ou não efetivo, digamos assim, né? Mas a nossa parte é lutar até o fim para que o resultado seja um resultado satisfatório para ambas as partes, que é bem difícil, tá, galera? Até agora, beleza? Tô falando muito ligeiro, tô? Me digam aí no chat, eu já voltei aqui para os nossos slides, para a aulinha de hoje. Uia, chegou mais gente. Deixa eu ver a carinha de vocês. Carinha, pelo menos o nome, né? Olá, Carliane, olá, Carneiro, olá, João Eudes, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais. Olá, Alessandra. O resto acho que já falei, né? Olá, meninos, sejam bem-vindos. A gente vai até 8 horas eu dou uma paradinha, 8h10 a gente volta, tá? Deixa eu ver, já estão falando comigo no chat. Gosto assim. Bem-vindos, viu? Quem tá chegando agora. Vamos começar a aula 8, efetivamente agora, tá? Mas aí eu já dei uma repaginada na aula 7, dei algumas explicações que eu fiquei devendo, e aí a gente vai começar a aula 8 hoje, tá? Galera, seguinte... A interpretação do direito e as máximas de experiência. Acho maravilhosa esse título, talvez, né? De novo, eu não estou mais nas escolas, tá? A gente já falou das escolas. Eu acho ruim aqui porque eu quero ficar olhando para a câmera. Eu tenho que olhar para vocês, não é para mim, né? Tudo bem. Mas, então, a pessoa tem que se acostumar, né? Por que eu gosto dessa ideia das máximas de experiência, né? São outras coisas, porque a gente vai aprendendo ao longo do direito, né? Ao longo do estudo, ao longo da caminhada. Eu já tenho aí mais de 10 anos de mercado, né, galera? Então, assim, é só a carinha. Mas eu tenho mais de 10 anos de mercado. Então, para mim, o direito, ele é muito construído... Oi! Ele é muito construído através das nossas experiências próprias. Tipo... Tem muita coisa, óbvio, que eu saí da faculdade sem saber. Saí muito verde. Eu só não saí mais verde porque eu estagiei, gente, estagiei. Estagiei no direito, estagiei em escritório, estagiei no fórum, estagiei em todas as varas que vocês puderem, em todos os tipos de escritório. Não fica naquele que você acha que vai gostar de trabalhar, não. Tenta ter experiência no máximo de escritórios que você puder. Por quê? Porque o processo penal é diferente do processo civil, que é diferente do processo trabalhista, que é diferente do processo tributário, que é diferente do processo... eu falei penal já? Enfim. Os processos, eles são diferentes. A forma de condução é diferente. Então,
Estagiem no máximo de lugares que vocês puderem. E aí, essa ideia de experiência, ou de máximos de experiência, me remete sempre a coisas muito bacanas, porque, assim, mesmo com os erros, a gente aprende a não perder um prazo. Hoje, semana passada eu tive problema para logar aqui no Teams, hoje eu entrei meia hora antes. Quando deu 6h15, estava eu bonitinha com o botãozinho do mouse lá no negócio de reunir agora. Ou seja, experiência. A aula passada eu tive problema? Não, hoje eu não vou ter problema, não. Hoje eu vou começar na hora e direitinho. Porque a gente vai aprendendo. Então, essa é a ideia, né? A ideia dessas máximas de experiência é meio que criar como se fossem comandos gerais, mas não exibidos pela lei. Comandos gerais criados pelo próprio entrosamento do fórum. Como assim, Morgana? Tipo, coisas que você aprende ouvindo outros juízes, outros servidores, fazendo audiência, assistindo audiências, assistindo júris simulados. Quando eu me formei, eu queria advogar com previdenciário também. Eu sempre gostei muito de previdenciário, mas onde eu estagiei quase 2 anos na seara trabalhista. Por isso que eu falo, estagiem onde vocês puderem e no máximo de lugares, em escritórios que peguem várias causas, não fiquem presos a uma causa só. Eu amo direito de trabalho, mas hoje eu sinto vontade, às vezes eu sinto necessidade de atuar em outras áreas, de conhecer outras áreas. Por quê? Porque a gente não pode se prender a uma coisa só, né? Morgana, tenho isso comigo, né? Que eu não posso me prender a uma coisa só. Acho que é por isso que eu gosto muito de dar aula também, porque me permite essa variação, né? Gente, eu dou aula de processo civil, eu já dei aula de empresarial, eu já dei aula de trabalho, já dei aula de processo do trabalho, já dei aula de... Eu só não dei aula de constitucional e penal, nem administrativo também, porque... Não sei por quê, não dei. Mas, sim, várias outras eu já dei. E eu amo, porque é a possibilidade que eu tenho de estudar mais sobre aquilo, de aprender mais sobre aquilo, de não me envolver em minúcias pequenas, né? Em categorizações pequenas. Não que alguma das minhas seja pequena, ao contrário, de trabalho dá um trabalho danado. Sim, quando eu comecei a advogar, já com a AB em mãos, o que eu fazia? Me arrumava toda linda, advogada, e ia lá para o Instituto Federal assistir audiência. Assistia várias. E eu não tinha besteira. Eu dizia para a doutora, não, doutora, eu sou para a juíza, né? Ou para o juiz. Senão eu sou advogada já com a AB. Mas eu quero aprender a fazer audiência. E vim assistir. Não tinha tempo na faculdade, porque faculdade. 3 estágios para poder pagar a faculdade. Não tinha condição, gente. Então, o que eu fazia? Me formei e fui. Foi isso que eu fiz. Não façam isso. Crianças, não brinquem disso, tá? Façam antes. Vão agora. Assim que puder. Ah, galera, estava esquecendo. Mato Grosso está fazendo audiências online já. E eles emitem certificado. Eu vou procurar o link, na hora do intervalo eu boto aqui no chat para vocês, tá? Porque eu tenho que pegar lá no meu WhatsApp, é um estresse danado. Eu vou procurar e vou mandar o link para vocês assistirem as audiências de vocês e garantirem o pontinho, quem não assistiu ainda, tá? Ah, tia Morgana, pensando em vocês. Foram os meus alunos de outra faculdade que me disseram e eu já peguei a dica. Sim, voltando, né? Então, assistam a audiência, ponto. Assistam um júri simulado, assistam um júri, façam um júri simulado na faculdade, né, quando puder e tal, porque é muito bom, a gente aprende muito. E é essa a ideia da máxima de experiência. Diz aqui, ó. Constituem recurso tradicional de controle da atividade judicial ao preceituar que, em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. E ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a essa, o exame pericial. Coisa mais linda esse enunciado. Gente, é o seguinte, 2 coisas para eu destacar, né? Quando eu tenho normas jurídicas particulares que me faltem, eu sou juiz naquela minha missão de interpretar. Aí eu tenho normas que me faltam para resolver aquele caso. O que eu vou fazer? Senso comum, galera. Eu vou buscar dentro do meu aparato normativo, dentro do meu aparato de experiência de vida naquela função de juiz, algo que possa me fazer lembrar
que eu já resolvi algum caso parecido com aquele, ou que eu já li alguma coisa sobre aquilo, para facilitar o meu julgamento daquele processo. Como assim, Morgana? Ele vai aplicar regras de experiência comum, ou seja, regras de senso comum. Aí eu chamo vocês para o debate, eu não sei se vocês vocês devem estar fazendo TGP já, né? Teoria Geral do Processo. Enfim, tem um processo que tem um princípio que é o do juiz natural, que diz que o juiz, ele tem que... Como é que eu vou dizer isso? Ele tem que se prender na comarca, no lugar onde ele vai atuar. Ele tem que participar da vida daquela... Pronto, é melhor. Ele tem que participar da vida daquela comunidade. Como assim? O juiz, quando ele se forma e quando ele vai ser juiz, exercer, né, a jurisdição, ele vai para determinadas comarcas, cidades, né? Ou cidade, ou o local onde ele vai exercer o seu ofício. Esse local é uma comunidade. É uma cidade grande, é uma cidade pequena, é uma cidade do interior, é uma cidade mais moderna, uma cidade mais tradicional, enfim. Ela tem o seu jeito, ela tem a sua vida. E o que acontece? Quando o juiz vai trabalhar, ele vai exercer lá o seu ofício, ele já vai com a carga de experiência dele. Morgana, mas o cara nunca atuou. Gente, na Constituição diz que ele tem que ter atuado 3 anos como advogado. E isso não é à toa, tá? Não é uma regra, ai meu Deus, só para atrapalhar a nossa vida. Não. É para forçar o juiz a saber como é que a comunidade funciona. Morgana agora complicou, foi tudo. Mas se ele atuar numa comarca diferente, como é que ele vai ter aquela experiência? Gente, ele vai ter a experiência independentemente de onde ele for atuar. Se ele for atuar em outro país, ele vai ter experiência. Por quê? Porque ele vai conhecer casos e demandas que, porventura, vão ser acionadas, né? Para ele resolver. Tipo, ele, enquanto advogado, né? Resolveu vários processos de família. Chegava alguém para divórcio, chegava alguém para a pensão de alimentos, chegava alguém para a execução de alimentos. Então, ele foi criando a casca dele, né? Ele foi criando a experiência dele com aqueles assuntos. Morgana, mas o cara passa no concurso, ele vai atuar no crime, ele vai atuar nas varas de trânsito, dependendo do concurso que ele tenha feito, né? Mas ele tem já a experiência de atuar em determinadas circunstâncias. Pode não ter a experiência de atuar naquele caso específico, mas ele já tem uma carga, ele já tem uma experiência de algumas coisas que ele pode aplicar. E aí, com relação ao princípio, né, de juiz natural, é a ideia de que... É a ideia de que ele tem que conhecer aquela comunidade e participar da vida daquela comunidade. Antigamente, há uns bons, sei lá, 40, 50 anos atrás. Gente, eu nem sei, a gente perde meio que a noção do tempo, a gente está em 2020. São 20 anos do novo século, né? Me corrijam. Acho que é. É meio louco, né? Pensar que a galera de 1980 já tá aí, sei lá, 40 anos, né? Enfim, é meio louco. Então, faz bastante tempo, deve fazer mais ou menos isso, uns 40, 50 anos. Os juízes, eles tinham mais enraizado neles essa ideia dessa comunidade, dessa participação na vida da comunidade. Filmes mais antigos, a gente nota muito isso, que os juízes, eles estavam mais integrados à comunidade. A palavra que eu queria era integrado. Eles estavam integrados. Não que hoje eles não estejam, mas é porque é tudo tão global, tudo tão multipolarizado, que nem tem condição do coitado se integrar 100% naquela comunidade, porque ele tem que se integrar naquela e em outras 50, que ele precisa conhecer e participar e tal. Então, assim, acaba que a tecnologia nessa hora ajuda muito. Porque você conhece os conflitos daquela comunidade, você conhece os problemas mais corriqueiros, as situações mais recorrentes. É o Joãozinho da venda, é o seu Chiquinho da fazenda, é a Dona Maria, que é dona de casa e cuida dos 4 meninos dela. Então, assim, são coisas corriqueiras da comunidade que ele conhecia. Que ele conhece o padre, ele conhece o gerente do banco, ele conhece a pessoa do cartório da cidade, só tem um cartório. E quando é grande, também as circunstâncias daquele bairro próximo, né? De onde é mais perto para ele, daquela circunscrição.
da vizinhança, né? Então, é a ideia de que ele se integra e de que ele conhece aquelas demandas. Então, à medida que essas demandas vão chegando, ele vai conhecendo. Então, ele já tem aquele senso comum, quase um Ctrl-C, Ctrl-V, de coisas que ele pode aplicar e que ele pode resolver. Isso facilita até quando ele vai julgar, né, efetivamente. Quando ele vai julgar o processo, aí ele já tem meio que aquela carga de argumentos. Tipo aquele Ctrl-C, aquela colinha mesmo, aquele Ctrl-C, Ctrl-V de, isso aqui, processo tal, eu resolvi assim, processo tal, eu resolvi assado, eu coloquei tal cláusula nesse aqui eu não precisa colocar, porque não tem um pedido e tal. Então, ele já tem aquela expertise, né? Aquela fórmula mágica e rápida de resolver aquele conflito, porque ele já conhece, porque é algo do cotidiano dele, algo da vivência dele, entendeu? E aí, cadê? As regras de experiência técnica. Aí é com relação, por exemplo, à inspeção judicial. Eu acho que eu já contei para vocês que eu só vi inspeção judicial uma vez, e foi nessas audiências da Justiça Federal que eu ia de previdência. A juíza pegava na mão das pessoas e olhava se tinha calo, né? Se tinha calo, se as veias eram muito finas, ou seja, as veias muito finas, se a pele já era muito fina, se tinha os dedos mais longos, se era mais queimado do sol, tudo isso para confirmar se a pessoa realmente era ou não agricultora. Isso é porque eu estava assistindo a de rural, né? Trabalhador rural. Se era trabalhador rural, se mexia com a terra, que tipo de coisa era. Fora as perguntas de praxe, fora as testemunhas, tinha essa inspeção judicial, que é também parte da prática do juiz. Que o juiz ele tem que saber, ele tem que entender. Teve outra vez que eu pedi, mas acho que o juiz não foi, porque eu não acompanhei o resto do processo, mas que o juiz fosse na fábrica verificar as condições de trabalho lá, né? Mandasse alguém e tal, porque aí vai um perito para olhar as condições da fábrica. E tudo isso é da expertise dele, é da consciência que ele tem de que aquele problema X ele vai conseguir resolver com aquela prova. Às vezes testemunha não resolve, às vezes documento não resolve, às vezes resolve o quê? A palavra da parte, às vezes resolve o juiz ir a campo e observar, ou pedir a um perito para dizer se o local é ou não insalubre, por exemplo, para trabalhar. Se numa batida de trânsito, né, saber quem é que está errado, quem é que está certo. Então, tem sempre essa circunstância, né, que a gente pode e deve fazer com que o juiz tenha essa expertise, né, que ele olhe a situação de fora e entenda, isso aqui é parecido com a situação que eu já resolvi no processo X. Meio que a gente, quando está estudando, e lembra de outras coisas que a gente estudou em outras matérias que fazem link com essa de agora, entendeu? É mais ou menos isso que acontece com os juízes também, né? Certo? Aí tem o próximo ponto aqui, né? O juiz, ao valorar a credibilidade de uma prova e sua idoneidade para demonstrar no fato, baseia-se na sua experiência. Pronto, que é a ideia que eu estava falando da inspeção judicial. Tipo, a juíza, né, essa precisou fazer a inspeção judicial, ou seja, ela tinha consciência, já pela experiência dela, de que apenas a testemunha não representava uma certeza. Nesse dia, eu assisti várias audiências, né? Foi só um dia, mas do trabalhador rural, depois assisti outros de outros casos da galera. Do trabalhador rural, assisti várias nesse dia. Teve uma que ela mandava a pessoa se levantar, andar pela sala, para ver o jeito que a pessoa andava. Porque o jeito que a pessoa anda denuncia se ela é agricultora ou não. Vocês sabiam disso? Pois é, eu não sabia. Mas ela sabia, pela expertise dela. Morgana, vai ver, ela foi trabalhadora rural, ou ela tinha alguém na família que fosse. Tanto melhor para ela, na função dela, tanto melhor se ela tivesse alguém que fosse agricultora e ela conhecesse a circunstância de perto, de vivência mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que as regras de experiência, ou as máximas de experiência, elas não exigem necessariamente que você tenha vivido aquilo na pele, digamos assim, né? O que ela quer? Ela quer que você conheça a história e conheça como é que aquilo ali foi julgado. O que isso lembra vocês, hein? Lembra o quê? Lembra um negócio chamado jurisprudência? É mais ou menos por aí. Liga lá na jurisprudência. Ligue outras vivências de outros juízes com relação àquele caso. Isso aqui
tal juiz de tal lugar resolveu assim, tal juiz de tal lugar resolveu assado. E assim, eles próprios vão fazendo como se fosse o compêndio deles, né? Eles mesmos vão fazendo as suas intelecções próprias, as suas criando seu HD interno, né? E essas regras, né? Elas são fruto daquilo que comumente acontece, principalmente na sociedade. Então, é a ideia. Esse é o 3. Deixa eu ver. Gente, é a ideia de que o juiz, ele conhece aquele relacionamento. Ele pode nunca ter visto ou nunca ter julgado nada parecido com aquilo, mas ele conhece. Ele conhece da vivência, ele conhece da experiência, ele conhece de ter estado ali, ele conhece de ter visto. Por exemplo, às vezes, até para fazer um juízo de valor comportamental, saber se a pessoa está mentindo ou não no depoimento, saber se a pessoa tem ou não culpa no cartório. Ah, Morgana, mas o juiz ele não pode julgar com base no que ele acha. Não pode. Mas quem é que vai fazer o livre convencimento motivado? O juiz. Então, ele tem que ter uma carga de experiência que ligue ele naquela circunstância. Por exemplo, que ele já tenha tido 20 casos com 20 pessoas diferentes que tenham tido, digamos, o mesmo comportamento denunciando que teriam feito aquela situação. Digamos, ele já tenha estado com vários assassinos para saber como é que o assassino age em audiência, que ele tenha estado com vários, em audiências, né? Que ele tenha estado com vários médicos para saber como é que os médicos se referem aos seus pacientes, que ele tenha estado com várias pessoas do governo para saber como é que as pessoas do governo se portam. Então, tem muita experiência, né, de vida e tem muita experiência de processo mesmo, de técnica processual. Saber extrair a verdade da parte, saber falar com a parte que é mais humilde ou que não entende bem. Vocês não estão vendo o slide? Sério? Vocês só me disseram isso agora? Vale? Não sei. Eu botei para compartilhar e ele apareceu aqui na minha tela. Tá direitinho. E agora? Não sei. Andressa? Me salve. Ó, a Andressa tá dizendo que tá normal. Menino, vocês estão me vendo? Ou me vendo? Vendo o slide direitinho? Está mostrando. Gleidson, será se não aconteceu alguma coisa aí no seu computador? Enfim, não sei, amigo. Sinto muito. Tia Morgana é over para coisas de internet. Eu saí e entrei de novo. Eu tô com ele desde o começo. Eu não tava o 7, não, tá? Eu tava sempre na aula 8. Gleidson, faz aí o que a Andressa está pedindo, de repente funciona. Enfim, vamos voltar, né? Mas, Gleidson, vem aí, por favor. Eu nem lembrei de perguntar se estava normal para vocês, mas ainda bem que tá todo mundo dizendo que tá. Galera, tia Morgana, internet, né? Vocês já sabem. Né? Sim, continuando aqui. Parei aqui. Tô no... Acho que é o 3, Alessandra. Acho que é o slide 3. Da aula 8. Viu? Eu já tô no 3 da aula 8. Considerando que eu coloquei 10. Oi, Nailton. Bem-vindo, amigo. Demorou hoje, hein? De olho em vocês, ó. Sim. Continuando aqui. Cadê? Eu já falei lá do... Ai, meu Deus. Aqui. Sim, pronto, já falei. Bom, nas regras de experiência, o que se reitera são os fatos. Enquanto no fato notório, o que se repete são os observadores. Fazendo a diferença entre fatos de experiência, né, aquelas coisas que acontecem normalmente, e os fatos que são considerados públicos e notórios, né, aquela coisa que todo mundo viu acontecer. Ui, me engasguei. Tem aquela circunstância
do fato que o juiz presenciou e que várias outras pessoas presenciaram, e tem aquela circunstância que só algumas pessoas presenciaram. Como é o nome disso, gente? Testemunha. Tipo, teve uma briga na empresa e um dos empregados acabou sendo gravemente ferido, enfim, né? Ou sofreu sofreu uma violência maior, ficou com algumas sequelas e tal. Né? E vai processar a empresa, e vai processar o colega que fez isso com ele e tudo. Então, assim, o juiz sabe que existiu uma briga, mas ele viu? Não. Quem viu? As testemunhas. Então, nessa hora, as testemunhas, elas são os olhos do juiz. Eles vão dizer como foi que a situação aconteceu. Me engasguei. Desculpa, gente. Tem juízes... eu não olhei ainda, né? Ai, meu Deus. Tem juízes que eles têm... Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Me engasguei e esqueci. Sim, tem juízes, eu acho massa esse tipo de condução. Tem juízes que a parte senta, aí eles não falam nada, eles dizem assim, senhora, conte sua história. Aí a parte começa a falar, né? Quando a pessoa é bem articulada, e aí depende de um preparo bom do advogado, tá? Porque a pessoa, quando a gente está em determinadas circunstâncias, a gente não consegue ser articulado, nem que a gente queira. Então, assim, depende do advogado, saber a hora da pessoa parar, a hora da pessoa respirar, a hora de beber aquela aguinha esperta, entendeu? Flui, beleza. Agora, quando a pessoa não é articulada, aí o juiz ele vai entender aquilo nas 2 primeiras frases que a pessoa disser. E aí ele vai começar a fazer perguntas no meio dessa preleção dela, dessa falação, né? Vai começar a fazer uma outra pergunta para que a pessoa se solte mais, né? E ele conseguir entender o que aconteceu. É o melhor tipo de depoimento pessoal. Porque aí você, quando é advogado, né? Você está do outro lado, você consegue anotar, fazer suas observações, ponderar determinados questionamentos, e já pensando nas testemunhas que vão vir, né? Como é que você vai guiar o depoimento? E o juiz faz isso também, sendo que ele faz no ofício dele, que ele tem que julgar um processo, onde tem 2 pessoas normalmente, né? 2 polos é melhor. Onde tem 2 polos competindo. Então, e ele tem que fazer o juízo de valor, porque quem é que vai dar a sentença? Ele. Então, para ele é muito pior, claro. Mas a gente, enquanto advogado, também fica por ali. Faz uma pergunta ou outra, né? Tem que prestar atenção nas perguntas que o juiz faz para não repetir a pergunta dele. E também para fazer perguntas que ele tenha feito e que a resposta tenha ficado incompleta. Não, excelência, é porque eu acho que a resposta ficou um pouco incompleta, ou que ele não se expressou bem, entendeu? Uma dicasinha assim. E aí, o que acontece? A gente consegue, né, através dessas conversas, desses depoimentos, formar a nossa convicção como advogado e ajudar o juiz na convicção dele, né? Porque quem vai julgar é ele. Então, e também tem a circunstância de mostrar os fatos que são notórios. Tipo, fatos notórios que são públicos, né? Que todo mundo sabe, que todo mundo viu, eles não demandam prova. Basta que alguém informe ou que alguém fale, não, foi assim de fato. E às vezes uma pessoa que tenha fé pública, né? Uma pessoa de cartório, uma pessoa do governo, né? Que normalmente tem fé pública, que podem atestar, não, realmente aconteceu. Que seria o que demandaria, por exemplo, uma perícia, aí tem que ser um perito, ele tem expertise naquilo. O juiz não sabe, mas ele sabe. Ele sabe sobre aquela circunstância, então ele vai falar como é que funciona e o que aconteceu naquela circunstância específica, tá certo? As regras de experiência se apresentam como recursos importantes para o convencimento judicial, já falamos sobre isso, né? Permitir a compreensão das alegações e dos depoimentos, a apreciação da prova, a inquirição das testemunhas e a conexão dos indícios e dos fatos. Gente, já falei sobre tudo isso, né? Assim, da importância dessas regras de experiência, ou seja, da importância tanto de fazer uma cognição, de fazer um caminho bonitinho para o juiz, quanto dele próprio juiz ter essa ideia de como é que aquilo ali vai funcionar. Às vezes, o juiz não sabe e não é problema nenhum ele não saber.
Mas a gente tem que saber. Por quê? Porque foi a gente que levou o processo para ele avaliar. Então, às vezes, você saber ajuda a ele procurar esse caminho. Eu acho que eu já contei para vocês. Eu me repito, né? Nas histórias. É porque tem umas histórias que dá para a gente tirar vários modelos, vários exemplos. Teve uma vez que, eu acho que eu já contei, tá? Se eu tiver contado, vocês relevam. Que tinha uma reclamante, uma pessoa que entrou na justiça do trabalho contra a empresa para a qual eu advogava, pedindo várias verbas porque ela era mãe crecheira, que era uma pessoa que cuidava de 10 crianças, cada uma nas suas casinhas, né? Dentro dessa creche, desse espaço. E aí o juiz, doutora, isso existe? Aí existe, excelência. Eu também não sabia, não. Mas eu fiz o quê? Meu dever de casa, bonitinha. Fui lá, pesquisei, achei tudo que eu podia. A empresa era bem organizada, então ajudou bastante. Mas assim, eu procurei tudo que eu podia. Eu encontrei uma jurisprudência. Eu coloquei uma jurisprudência no processo. Eu sabia até a página onde ela estava na contestação, para falar para o juiz, né? E aí, na hora, o juiz falou e ele, doutora, isso na hora eu disse, isso existe. E assim, assado. Aí eu fui tirando as dúvidas dele, e aí depois ele pegou o depoimento pessoal do meu cliente. Normalmente, os juízes na justiça do trabalho não escutam os demandados, né, os reclamados, escutam só as partes autoras. Ele quis ouvir o meu cliente. Não, doutor, expliquei como é que funciona aí essa história. Aí foi como eu falei, né? Ele foi juntando a experiência dele com outras circunstâncias, com coisas que ele nunca tinha visto. Tanto que ele baseou a decisão dele na minha contestação. Pegou a minha jurisprudência, pegou outras jurisprudências, citou outras doutrinas e tal. E isso ficou muito rico, tanto para mim, quanto para a parte autora, quanto para o juiz, quanto para todo o processo em si, porque é uma situação nova, diferente, mas a gente vai lá e busca, como eu falei para vocês, né, todas as coisas indiretas que permeiam aquilo ali. Se você não tem a fonte certinha, vai pelo intermediário, vai pelos apoios que você vai encontrar, entendeu? Sim, pode ser usado também como inversão de donos da prova. Gente, é muito importante. Com relação à inversão de donos da prova, o que é, primeiro, né? O que é o ônus da prova e o que significa inverter esse ônus? Gente, o ônus da prova é de quem alega. Se eu estou pedindo, eu preciso provar. Por que eu estou pedindo aquilo? Tipo, tem um cliente que me ligou dizendo assim, doutora, é porque eu fui demandado numa ação que o cara lá, ele é engenheiro, aí ele disse que eu não terminei a obra, sendo que eu não terminei porque ele não quis que eu terminasse, ele me dispensou antes de a obra acabar e contratou outra pessoa, enfim, né? De quem é a prova para dizer que ele abandonou a obra? Da pessoa que entrou com a ação e disse, olha, realmente ele abandonou a obra, mas ele tem que provar. Ah, Morgane, como é que ele vai provar? Documentos, testemunhas, conversas telefônicas, se for o caso, né? Redes sociais, enfim, tem várias circunstâncias para você provar. Quando eu preciso inverter o ônus da prova, ou seja, eu tiro da mão da pessoa que deveria provar, que é a pessoa que está pedindo, e dou a outra pessoa, ou seja, a quem está sendo demandado, no caso. Por quê? Normalmente isso é feito para proteger a parte mais fraca e hipossuficiente da relação. Acontece muitas vezes em ações consumeristas, né? Ações de direito do consumidor. Em que sentido? O carro veio com problema, veio com defeito. Você comprou um carro, seu carro veio com defeito. Aí você entrou com a ação e você mostrou tudinho e tal, que realmente o carro veio com defeito e tal, né? Você fez o seu ônus da prova. Você gabaritou o seu ônus da prova. Mas aí o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, não, mas eu quero que a montadora, ou a fornecedora, ou a concessionária me diga que defeito é e por que veio com esse defeito. O que o juiz fez? Inverteu o ônus da prova. Por quê? Porque o consumidor é a parte fraca da relação. Ele, em tese, tem que ser protegido na dúvida, né? Em dúbio pro réu. Ou seja, na dúvida a favor de quem está sendo
maculado, né? Você tem que ajudar, em tese, o juiz ele tem que fazer um juízo de valor nessa hora, para inverter o ônus e dizer, olha, prove, você, concessionária, que o carro não tem defeito. Eu não quero que ele prove, eu quero que você prove que o carro não tem defeito. Ou seja, ele inverteu o ônus da prova. Ele tirou da pessoa que tinha um ônus, que é o demandante, e deu ao demandado a obrigação de dizer, olha, me prove que o carro não tem defeito. Que aí a gente começa a conversar. Certo? Então, essa é a ideia do ônus da prova. Então, imagina como isso é importante quando o juiz ele já tem aquela experiência. Qual seria uma experiência nesse caso? Ter havido algum recall na televisão ou nas redes sociais, enfim. O que é o recall? É chamar o carro que está com defeito para você levar na concessionária para ele ser ajeitado, entendeu? O meu carro teve recall de lanterna. Foi? Sei como é o nome, não. Acho que é lanterna. Enfim. Eu tive que levar o carro lá para eles trocarem todo o jogo de farol. Entendo que é a beleza das coisas. Todo o jogo de faróis do carro. Porque teve um recall para isso. E aí, a vez ou outra, a gente vê na TV, né? Mas, por exemplo, se não aconteceu isso, então a concessionária tem que provar, olha, prove que não há nenhum problema no carro que você vendeu para essa pessoa X. E isso é experiência para o juiz também, porque ele vai, tipo, se vierem outras demandas naquele sentido, às vezes a mesma prova, ou seja, a mesma juntada de documento que ele vai produzir para esse processo, ele produz para todos os outros desta mesma seara. Às vezes o juiz de um processo não é o do outro, né? Aí ele vai buscar com aquele outro juiz uma prova. Às vezes o advogado fala, no processo tal, da minha mesma autoria, tem um pedido desse, aí aproveita já, né, celeridade processual, devido processo legal, né? Já aproveita para aquela prova, para aquele processo, entendeu? Para não ter que produzir várias provas iguais para vários processos distintos, sendo que o objeto é o mesmo. Entenderam? Ou seja, além de tudo, ganha tempo, né? Além de ajudar o juiz, ganha tempo. Só terminar esse slide e a gente eu dou intervalo, viu? E, por fim, não se esgota, né? Como mecanismo de apuração, já falei inúmeras vezes sobre isso, não é só isso que o juiz utiliza, claro que é muito importante, mas não é só isso que o juiz utiliza. Sendo importante na interpretação e aplicação dos modelos normativos. Gente, já falei tanto sobre isso. Quando você utiliza o que você tem à sua mão, né, à sua disposição, para você fazer aquela prospecção, ou para você fazer aquele julgamento, para você equilibrar as provas, ou equilibrar as formas, e entender como é que funciona. Se do jeito X, Y ou Z, aquilo ali vai ser melhor, vai ser pior, se pela sua experiência, aquela prova é melhor do que outra. Por exemplo, a nossa experiência na Justiça do Trabalho, testemunha é melhor do que documentos. Não que seja melhor, mas é uma prova mais robusta, digamos assim. Já na Justiça Comum, né, na civil, documentos são bem mais robustos do que testemunhas, por exemplo, né? E às vezes a experiência do juiz até conta mais do que uma testemunha ou outra, né? É bom ouvir testemunha, é sempre bom, mas às vezes conta mais. Às vezes não precisa ouvir a parte contrária, porque não demanda necessidade. Então, assim, são várias circunstâncias. Que bom que deu certo, Gleison. Que bom, fico feliz. Demanda várias circunstâncias, tá certo? Galera, eu vou dar um intervalinho, vocês estão vendo que a minha voz está começando a falhar, normal. 10 minutinhos aí para vocês comerem, ir ao banheiro, tá certo? Já já a gente volta, beleza? Tranquilo? Pode ser? Vocês me liberam? Eu só faço parar a gravação, né? Fico doidinha achando que não vai salvar. Mas a Andressa disse que salva.